Muito boa noite, tudo bem por aí? Vocês estão bem? Tá tudo beleza? Vamos bater um papo, vamos conversar. Tô meio sem roupa, porque eu tô arrumando minha mala, e quando você tá arrumando mala, as roupas que você tem que usar, você faz o quê? Põe na mala, né? Então, tô meio sem roupa. Então, se eu ficar uns 4, 5 dias com a mesma roupa, por isso. E aí, Ana? Como é que você tá? Oi, Ildinha. E aí? A Michele? A Frofê? A Daniela, vocês estão bem? A Sônia e companhia. A Dona Ângela, muito bem, aleluia, hein? Patrícia também chegou. É isso. Ixi, André, sumiu no final de semana ou sumiu na segunda-feira? Aleluia! Olha que tal. É isso. Tamo aí. Eu queria bater um papo hoje, sério, papo 10. Vocês estão prontas? Está pronta, Berna? Está pronta, Dani? Eu queria falar um negócio sério, bem sério, que tá acontecendo muito, e eu acho que você precisa ter noção disso. É muito fácil estar numa relação bosta. É muito fácil. É muito fácil você encontrar alguém que não tá fazendo muito da vida, que pode até gostar de você e te tratar bem, mas participar da vida com você meio que na preguiça. Meio que. Sabe aquele namoro de jovem? Sabe aquele namoro de adolescente, de 19 anos de idade, que você já é adulto, mas você não é adulto ainda, e você gosta de alguém, e o beijo encaixa, e você quer se divertir, e você quer tomar uma cerveja, e você quer ir no shopping, quer passar um final de semana passeando e curtindo, e você encontra uma dupla. Esse tipo de relacionamento, ele não é um relacionamento. Ele é Ele é o encontro de duas pessoas que estão querendo pegar um lazer. Ele não é uma construção de vida. E o que eu acho que acontece com diversas de vocês, principalmente as que se relacionaram por muito tempo e casaram cedo, ou moraram junto, ou conheceram alguém muito cedo. O que acontece é, vocês conhecem alguém que gosta de vocês, mas esse alguém não necessariamente é um homem responsável. Mas é um cara que te deu atenção, que te deu carinho, que ele teve sentimentos por você. A gente não pode dizer que não. Mas ao mesmo tempo, ele não foi um homem construtivo na sua vida. E quem sabe, Karine, você também não foi uma mulher que sabia liderar um homem, que sabia dar para esse homem diretrizes, que você também se sentia segura em coordenar a vida do casal. Muitas vezes você não soube fazer isso. E aqui eu enxergo um ponto de vocês onde se relacionar é gostoso e se relacionar é visto como companhia, como diversão, como cuidado e carinho, mas num nível muito baixo. E esse primeiro nível muito baixo é fácil de conseguir. Qualquer adolescente consegue. Então, você não precisa fazer muito. Basta você gostar muito do beijo, gostar muito do sexo, que você se encaixa numa vidinha ali. Sacou? Tipo, não necessariamente essa vida vai construir algo. Não necessariamente essa relação vai te dar a sensação de que você está evoluindo. Mas essa relação vai te dar companhia. E uma das coisas que o ser humano menos gosta é se sentir sozinho. Então é natural que você, sua prima, sua madrinha, sua bisavó, todo mundo, é fácil para que as pessoas se encaixem e se conectem e fiquem na relação, mesmo que a relação não seja ideal. Mas calma, não estou criticando a relação. Presta atenção. Hoje em dia, com o avanço do que a gente tem de tecnologia, você se conecta com as pessoas com mais facilidade. Então, assim, se eu não tivesse aqui no Instagram
fazendo uma live com vocês e produzindo conteúdo e conversando com vocês e atendendo milhares de vocês que são minhas alunas. Nossa, peraí que chegou um chato aqui. Davi, adeus. Deixa de ser bunda mole, Davi. Então, assim, é natural que quanto mais opção você tem de entretenimento, de se comunicar, de encontrar outras pessoas, você se torne mais resiliente na busca de encontrar alguém mais parecido. Certo, Mari? A Mariana que tá namorando. E o namoro, Mariana? Conta pra gente. Conta mais, Mari. Então, assim, leve em consideração que quanto você tem mais opções, é natural que o seu nível suba. E você espere mais das relações. Porque se você tem pouca opção, você se acomoda com mais facilidade. Então, as relações que tínhamos na época da sua avó, ou até da sua mãe, até mais ou menos começo dos anos 2000, elas nunca vão ser iguais às que são hoje. Então, aquele nível mais superficial de se relacionar, o nível de exigência, era muito mais baixo. Você se comparava muito menos, em todos os sentidos. Você se comparava muito menos fisicamente, você se comparava muito menos financeiramente, você se comparava muito menos com qualquer coisa. Então, você olhava para o nível financeiro das pessoas, meio que no seu trabalho, e aí tinha um chefe ou outro, meio que ok, e o pessoal do seu bairro, ali do prédio que você morava, ou da casa que você tinha. Mais ou menos a tua galera. Dificilmente alguém ia chegar de Ferrari ali e falar, olha só, tenho um tênis de 50 mil reais. Hoje em dia, quando você tem internet, você enxerga outras coisas. Você vê que o pessoal tem relógio de 1 milhão, você fala, mano, um relógio de 1 milhão? Como assim? De dólares? Então, assim, é uma questão que a tecnologia e essa capacidade da gente se comunicar muito, que bom, Mari, fico feliz. Fico feliz. Se precisar de ajuda, estou aqui para isso. Certo? Parabéns, de todas as formas. E ajustes fazem parte. Então, quando você se toca que se relacionar ficou mais difícil, porque você tem mais opções e é exigido mais de você sim, você percebe que, opa, aquela primeira faixa mais superficial, mais juvenil, mais, nossa, temos química, ela não é mais tão cativante assim. Você começa a olhar para o lado e ver que às vezes a grama do vizinho é realmente mais verde. Que a minha camiseta é realmente mais verde que a sua. E aí você começa a se questionar do tipo assim, putz, pode ser que o que eu sabia sobre relacionamento era uma bosta. Pode ser que o que eu estava usando de conceito para me contentar com uma relação era uma bosta. E naturalmente você começa a querer evoluir. Porque você se compara com o outro está anos-luz à sua frente e você consegue enxergar isso. Aí você pensa, olha só, melhor eu evoluir. E aí você entra num processo de evolução natural. Que é como se você na escola tivesse lá levando a sua lancheira e todas as suas amigas tivessem uma mochila da Barbie. Você ia se sentir inferiorizada. Ou você ia sentir que você queria aquela conquista também. E não tem nada de errado com isso, é perfeitamente normal você querer conquistar o universo físico, matéria, energia, espaço e tempo. Certo? Beleza. Levando isso em consideração, esse primeiro nível de relacionamento, meio básico, meio café com leite, meio mussarela, meio calabresa, meio bosta, que vocês tinham, ou que nós tínhamos, começa a te trazer uma referência de outro nível. Pô, o namorado dela é muito mais especial, olha onde ele leva ela, olha o que ele faz por ela, olha o tempo que ele passa com ela, olha a vida que eles têm, olha o quanto ele trabalha. E é natural que você olhe para o outro, no caso da sua amiga ou de alguém que você conhece, ou da blogueira, e falar, pô, aquele cara parece mais bacana do que eu tô acostumada. E aí você começa a querer o quê? Alguém melhor do que o que você estava acostumada. E é natural e tá tudo bem. Só que neste caminho você começa a querer geralmente evoluir também, certo? Você começa a pensar assim, pô, eu acho que eu também não me comunico tão bem, eu também tenho várias falhas, as outras mulheres são mais bonitas do que eu, as outras mulheres ganham mais dinheiro do que eu. E eu reparei isso porque nos últimos anos
o que eu tenho recebido de perguntas, eu não sei se acontece com várias de vocês, mas geralmente várias alunas minhas perguntam assim, ontem mesmo uma falou, eu tô conhecendo um cara que tem uma capacidade financeira muito grande, eu não tenho, é um problema? Tipo, a mulher tá preocupada, mas eu acho que ela não tá preocupada porque ele tem grana. É que às vezes ela não enxerga. Mas tem várias mulheres tão bonitas quanto ela, tão estudadas quanto ela, que ganham melhor que ela. E dá pra ver na rede social. E aí, quem sabe, ela se sente inferior, não pelo cara, mas por outras mulheres. Só que ela não. Ela percebe, mas não enxerga. E aí ela fala, mas será que ele vai sentir falta? Mas ela tá se comparando com as outras. E é normal acontecer isso. Então, quando você sai dessa primeira fase de relacionamento, de querer ter alguém, de querer ter uma relação só pela companhia e começa a querer um pouco mais, é natural que você entre num certo limbo. É natural que você comece a se questionar do porquê que os caras que você antes gostava você não gosta mais. E quem sabe é por que os caras de um padrão mais alto não te querem. E é natural que você saia dessa situação de estou fazendo cagada, onde várias de vocês chegam até mim com essa condição de tipo, puta, percebi que eu queria errado. Putz, percebi que eu queria um idiota. Putz, percebi que ele não valia nada. Ok. E aí você, quando percebe isso, a primeira coisa que você faz é pensar assim, agora eu quero um cara que vale a pena. Mas você não é a mulher ainda que o cara que vale a pena quer. Você só é a mulher que acabou de se tocar que você tava com banana. E que esse banana, ele diminui quem você é, o estilo de vida que você tem, de certa forma, e ele não te coloca numa posição, e essa situação, essa condição, não te coloca numa situação de que o cara que é mais bacana olha pra você e pensa assim, nossa, olha só que mulher. Ele não enxerga assim. Ele não pensa assim. Ele vê você como uma mulher nota 6. Que não é ruim, não é má, mas não necessariamente está no nível que ele gostaria para se relacionar. Então, essa mulher geralmente tá com pressa de ser gostada. Essa mulher geralmente não sente que tem caras legais para ela conversar e se comunicar. Essa mulher geralmente se questiona se ela é boa o bastante para ele. Essa mulher geralmente gosta de um ficante meio bosta. Ela meio que curte alguém, mesmo. Porque assim, o cara que é muito bacana, mas ele não dá bola pra você e você fica ficando com ele e ele vai gastando você, ele é meio bosta. Por melhor que ele seja, olhando de fora. Ai, nossa, mas ele é eterno. Nossa, mas ele tem um Porsche. Nossa, mas ele tem não sei quantos negócios. Nossa, mas ele viaja sempre. Tá, e ele te trata decentemente? Não muito. Então, pra você se relacionar com ele, ele é meio bosta. Não importa quem ele é à distância. Se próxima de você ele não te trata com decência, ele não conta as coisas, ele não te deixa a par do que tá rolando na vida dele, ele meio que te dá uma enrolada pra transar com você de vez em quando, ele é meio bosta. Não é meio bosta pra você, ele é meio bosta pra ele. Porque se ele tem tudo isso e pra ele só falta uma companhia, o que, que ele tá perdendo tempo comendo você? Porque ele ainda não encontrou a mulher que na cabeça dele é o que ele busca. E ele tá gastando o tempo dele com você, que é uma mulher que ele sabe que ele não vai querer assumir. Ele tá numa situação meio bosta. Você só não percebeu. Mas ele tá. E você acha que ele é bacana, porque ele tá gastando você. Mas na verdade ele queria estar com uma mulher que não quer estar com ele. Você só não sabe quem é. E aqui você se perde. E aí você fica num nível que é essa segunda faixa de querer um nível mais alto, o nível mais baixo você não gosta mais, só que ao mesmo tempo você não age da maneira com que um cara bacana, que quer uma relação, que valoriza, que se dedica, que se importa, que paga se tiver condição, ou que às vezes também nem tem tanta condição assim, mas ele quer construir, ele quer se importar e ele quer dividir o que ele tem. Ele tem o bastante para conseguir te dar alguma condição. E ele está se dedicando por isso. Em um curto espaço de tempo, se ele tiver uma mulher que apoia ele melhora muito. E eu digo isso por mim. Eu, depois da Nicole, eu melhorei muito do que eu era. Em todos os sentidos.
A Nicole trouxe uma estabilidade para minha vida muito grande. E eu tinha um amigo, a gente não se fala há muitos anos, mas eu considero um amigo, o Guilherme. Ele falava assim, cara, na época eles estavam noivos, estavam casando. Ele falou assim, cara, a minha mulher me trouxe, ela é minha, como é que ele chamava? Minha pedra preciosa. Essa mulher trouxe uma estabilidade para minha vida. Depois que ela chegou na minha vida, tudo começou a dar certo. E por que isso acontece? Porque quando a mulher chega na vida do homem, ela traz uma estabilidade emocional para ele, ela traz um foco para ele, ela traz um propósito para ele, ele para de perder tempo bebendo, ele para de perder tempo com passeio que ele não devia fazer, com rolê que ele devia fazer, ele deixa de gastar dinheiro com o que não deveria, e ele começa a querer realmente focar e construir algo para ter uma casa melhor, para ter uma vida melhor. Ele produz muito mais, ele se torna muito mais focado. Então, a mulher pode sim trazer uma direção para o homem muito grande. E a Nicole trouxe isso para mim. Porque não sei se vocês sabem, mas o homem perde muito tempo pensando em mulher. Não necessariamente ele pensando em uma, mas o homem perde muito tempo pensando em mulher. Então, quando um homem encontra uma mulher que dá para ele a sensação do pé na água morna, que é onde ele coloca o pé assim na água nessa relação e ele pensa assim, nossa, com essa eu não preciso pegar mais nenhuma. Essa aqui eu fiz um bom negócio. Acredite, o homem quer isso. Quando o homem não tem isso, ele vive numa certa ansiedade por encontrar a mulher certa, por encontrar a mulher certa, por encontrar a mulher certa. E uma das coisas que o homem faz é testar a mulher errada para ver se ela é a mulher certa. Então ele tenta transar com ela rápido, ele mente para ela, ele quer que ela de alguma forma, mente, não que ele tá enganando ela, mas ele fala coisas para ela para ver se ela abocanha a isca com mais facilidade. Porque se ela é tão comum quanto as outras que ele já enrolou, que falou que queria e ela super se deslumbrou, na cabeça dele ela não serve. Na cabeça dele, ela tá, tipo, fingindo que ela é tão boa quanto ela é. Então tem essa segunda faixa, que você não é mais uma mulher superficial, mas que ao mesmo tempo você dá pro homem a sensação de que ele ficar com você tá perdendo tempo. Ficar com você não é ainda tudo que ele quer. E muitas vezes você esqueceu, que é o que eu mais vejo acontecer, você não tá mais disposta a sofrer por um idiota, mas você ainda sofre de alguma forma por um relacionamento, mas você não tá se esforçando por você na sua vida. Você tá ainda fazendo um monte de coisa pensando em homem. Eu não sei quantas de vocês vão ser sinceras aqui, mas eu chego a dizer que acho que uns 70% das mulheres que eu atendo, é claro para mim que ela passa pelo menos 50% do tempo dela, da vida dela, tentando entender o que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai rolar, o que vai desenrolar, pensando em homem. Pensando no cara, pensando no cara, pensando em alguém que não quer e como ela vai fazer para dar jeito. E é o cabelo, e é a foto que ela posta no Instagram, e é a foto que ela muda do story, do WhatsApp, e é o que ela vai postar, e é onde é o final de semana que ela vai estar bonita, e é a foto que ela vai postar. Mulher pensa muito no homem. E quando você pensa muito no homem, você não toma as melhores decisões para você. E é muito diferente a mulher que olha para a vida dela e ela quer ser a melhor versão dela, quer chegar nesse terceiro nível para ter opções de caras que realmente valem a pena. E quando a mulher se dedica por ela, ela atrai de uma forma diferente. Quando a mulher tá bem com ela, o nível de homem que ela... Isso não quer dizer que as relações dela vão ser perfeitas ou não vai acabar uma relação dela. Não quer dizer isso. Mas quando a mulher tá bem com ela tem opções de caras legais. Uns melhores, outros não tão ótimos. Uns mais ricos, uns mais pobres, uns de pau maior, outros de pau menor, uns que trabalham mais, outros que trabalham menos, uns que viajam mais, uns que são mais altos, uns que são mais baixos, mas ela tem um certo nível de opções. Mas não só pela beleza, mas porque os caras gostam da companhia dela, porque os caras sentem que tá com ela, melhora a vida deles e entende um negócio. Pode perguntar se você tem irmão, se você tem um primo, se você tem um tio. Pergunta pra eles
se em algum momento da vida deles, não importa se eles ficaram com essa mulher ou não, se eles já encontraram alguma mulher que eles sentiram que ao lado dela ele ia ficar em paz. Você vai ver que eles vão te falar assim: nossa, aquela mulher, se eu ficasse com ela, nossa, aí eu tava tranquilo. Nossa, aquela mulher. Às vezes ele acha que é só beleza, mas ele tem a sensação de que existe um tipo de mulher que tá tão segura de si, e não é que ela tá voando de tão segura de si, mas ela tá muito bem, que ela passa pro homem uma sensação de essa é a coisa certa a fazer. Tanto que eu tenho várias alunas que relatam o quê? Quando eu realmente fiquei bem comigo e não estava precisando de uma relação, um namorado apareceu. Ou alguém começou a me valorizar. Ou comecei a perceber que blá, blá, blá. O homem se sente diferente da mulher que é realmente segura de si. Ele tem uma sensação de que aquilo é a coisa certa, de que ele não precisa procurar mais. É meio instintivo. Do tipo, putz, essa mulher vale a pena. Putz, essa mulher... a sensação de paz que ela traz para minha vida, a sensação de harmonia que ela... É como se ela organizasse a minha vida só por estar ao meu lado. Quando eu tô com ela, eu tenho menos vontade de fazer merda. Porque eu posso encontrá-la, eu tenho menos vontade de fazer cagada. E às vezes, essa mulher, quando mora longe do cara, e eles têm uma relação à distância, às vezes ele vive entre a cruz e a espada. De ter a vida de solteiro, mas querer estar com ela. E aí ele não consegue por conta da distância. E isso se torna um problema. Mas você vai ver. Você pode perguntar pros caras que você conhece. 90, 80% dos caras, pelo menos, vai te falar assim: nossa, eu já conheci uma mulher que ao lado dela, às vezes ele nem ficou com ela. Mas para ele era algo estável, assim. Era algo que ele queria ter, ele queria participar. E esse nível, esse estado de tranquilidade, de organização da vida do homem, essa sensação que ele tem de paz e de conforto e de interesse, é uma coisa que você consegue atingir. Você não precisa nascer com isso. Não é... E não tem a ver com beleza. E não tem a ver com você ser rica ou você não ser rica. Tem a ver com quando duas pessoas se encontram, se encaixam, principalmente o homem, que tem essa atitude, que tem um comportamento um pouco mais explosivo. O homem é idiota, certo? Tipo, o homem faz coisas que uma mulher não faz. Você já viu uma... Quantas mulheres você já viu andando no globo da morte de moto? Uma, duas, que nasceu com os parafusos a menos? Quantos caras você já viu? Uma porrada. Gente que gosta de pular de paraquedas. Quantas mulheres você viu que pula sozinha de paraquedas? Quantos caras você viu que pula de paraquedas? Tipo, você vê que o homem ele tem um comportamento mais idiota, mais perigoso, mais arriscado. Então é natural que até os homens mais pacatos, mais tranquilos, mais bunda mole, eles ainda assim, na média, comparado com mulheres, eles são mais trouxa. Certo? O homem é mais trouxa. Ele é mais burro. Beleza. Partindo desse princípio, esse cara, quando sente que tem a companhia de alguém que direciona o raciocínio dele para coisas mais sobrevivência, um trabalho melhor, ganhar mais, organizar a própria casa, organizar as próprias finanças, um futuro com criança ou com a família em si. Esse cara sente uma sensação de poder, de expansão, que ele não sabe muito explicar. E ele quer estar numa relação. Então, e eu não estou falando isso para te dizer que você tem que fazer isso. Você faz o que você quiser, a vida é tua. Mas as mulheres conseguem chegar numa certa faixa de bem-estar com elas, de conhecimento da própria vida, de saber o que funciona, em quem elas podem confiar, em quem elas não podem. Hoje mesmo a Érica me fez um relato, que é uma aluna minha, falou assim: nossa, hoje eu me sinto muito mais tranquila, eu organizei muito mais as minhas relações, eu tenho muito mais segurança de quem eu sou, de como eu ajo, de como eu reajo, coisas que eu não tinha antes. Por quê? Porque hoje ela conhece os relacionamentos, ela conhece as pessoas, ela tem muito mais certeza do que é certo e do que não é. Ela sabe em quem confiar, ela sabe
se aquela pessoa tá enrolando ela ou não. Então, isso quando você engata na vida de um homem e dá mais norte pra ele, olha, você tem que tomar uma decisão assim, essa é a melhor decisão. E até a mulher tem capacidade de olhar pra ele e falar assim, tá bom, você quer ir nessa direção? Vai, mas vai sozinho porque eu não vou com você. Se eu tiver numa relação com você e você quer fazer essa cagada, eu vou sair fora. Eu vou achar um homem que raciocina melhor. Essa mulher mostra pro cara que ele é burro, que ele é fraco, e ela vai mostrar pra ele que o raciocínio dele é meio falho muitas vezes. Então, esses 3 níveis de maneiras de se relacionar, eles são muito reais. É só você pegar a sua sobrinha de 18 anos de idade, ou sei lá, uma prima sua, que tá com um namoradinho com 16 anos, feliz da vida pra lá e pra cá. E ela tá super feliz e a relação deles super funciona. Porque não tem que pensar em trabalho, porque ninguém ainda tá olhando pra hierarquia na empresa, porque todo mundo ali supostamente é um estagiário, ou é aquela coisa meio básica. Quando a vida começa a ficar um pouco mais difícil, as coisas mudam. A relação acaba, a vontade de evoluir, de prosperar, às vezes destoa muito um do outro. Então, tem essas 3 faixas num nível de relacionamento que você consegue se relacionar e gerar uma relação melhor. Se você não quiser se aprimorar, estudar, aprender, evoluir, participar da vida do outro, liderar o outro, você não precisa. Mas a sua vida não vai se tornar mais fácil conforme o tempo passa. Ela vai se tornar mais difícil. Porque a sociedade em geral, ela tende a evoluir. A sociedade em geral, ela tende a melhorar. Se você não correr atrás da real evolução, se você não correr atrás de realmente se sentir bem, sair da bolha do vou pôr silicone, cílios de baleia e unha de mulher gato e fazer a sobrancelha geométrica. Se você não sair dessa bolha, que ok, fazer isso legal, mas não é isso que vai te fazer melhor, se você não sai desse nível, você não vai ter uma relação que vale a pena. E você vai sofrer de homem em homem. Você pode até encontrar um cara legal que não te engana, mas você não vai conseguir liderar o cara, a vida de vocês não vai melhorar, vocês não vão prosperar juntos, vocês não vão se sentir capazes juntos. E quando você... Agora você está com 40 quase. Quando você estiver com 60, você vai se separar, não vai ser mais tão bonita, não vai ter mais tanta vitalidade, nem transar mais você vai querer tanto. Você vai falar, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Quem vai tomar conta de mim na minha velhice? E aí você vai ficar pensando que com ele aos 60, vai ter um monte de mulher de 40 querendo viver o padrão de vida dele, ou quem sabe se juntar com ele. E você aos 60 não vai estar tão disposto a ter uma relação assim. Então, você se preparar para entrar numa relação é muito mais importante do que você pensa. Daniel, você acha que essa responsabilidade é mais da mulher que o homem? Eu acho, mas eu não acho porque eu acho. Eu acho porque eu escuto os relatos de vocês. Eu acho porque se eu encontrar um homem de 60 e uma mulher de 60, a mulher de 60 sofre muito mais por não estar numa relação do que o cara. O cara de 60 não sente que a vida dele é um problema porque ele não tem uma relação ainda. A mulher sente muito mais. A mulher sofre muito mais por não escolher um bom parceiro. A mulher sofre muito mais se ela não estiver pronta emocionalmente para estar numa relação. Não tem como. Entende uma coisa? Não tem como o homem sofrer mais que você, porque o homem ele é, em média, mais burro que você. Quando você tem alguém com menos informação, com menos consciência, essa pessoa topa fazer coisas. Essa pessoa topa sofrer, perder, não conquistar coisas. Porque ela não tem consciência do potencial dela mesma. E a mulher tem uma sensação maior do próprio potencial e dos desejos que ela tem ou teria pela vida com mais facilidade que o homem. Eu não sei se é o fator maternidade, se é o fator ovulação, eu não sei o que é. Mas se você conversar com uma mulher e com um homem de 20 anos, os dois de 20, os dois de 30, os dois de 40, os dois de 50, os dois de 60, os dois de 70,
90% das vezes você vai perceber que a mulher ela é mais madura. Na média. Todo mundo que é mais maduro sofre mais. É aquela questão do líder. O líder, quem é o certo chefe, ele sempre sofre mais que os outros. Quem tá na responsabilidade, quem é o dono do negócio, ele sempre sofre mais do que os que estão abaixo dele. O gerente da loja, do shopping, do que quer que seja, ele, quando as coisas não vão bem, ele sofre por ele. Mas ele olha para os outros e pensa, puta, coitados. Se eles perderem esse emprego, eles não têm outro. Mesmo que às vezes você não é o que mais se prejudica no dia a dia. Quando você está numa posição de liderança, você olha para baixo e você fala, putz, eu consigo me salvar. Mas aquele trouxa ali não consegue se salvar e eu não posso fazer muito por ele. Então, quem está numa cadeira, numa situação de líder, sofre muito mais. E se você parar para pensar, a mulher, ela dentro de uma família, dentro de uma relação, ela é muito mais líder do que o homem. É muito mais fácil um homem encontrar a Babi, ou a Bianca, ou a Áurea, e esse cara falar assim, pô, essa mulher tem uma visão de mundo legal. Pô, essa mulher sabe se relacionar. Pô, essa mulher traz paz pra mim. Ela traz paz pra mim. A mulher, na cabeça do cara, traz paz pra ele. E ele pensa assim, putz, eu vou fazer as coisas por ela. E porque ela traz paz, ele consegue produzir mais, ter mais ação e gerar mais retorno. Já o homem não vai muito trazer paz para a sua vida se você não conseguir coordenar ele. Ele vai foder a sua vida. Se você não conseguir encontrar um homem que quer esse alicerce, que quer essa construção, ele vai fazer da sua vida um inferno. Porque ele vai parecer um peão. Sabe que peão? Aquele brinquedo que você era uma madeirinha, que tinha uma ponta de ferro e você passava um barbante e puxava. Ele vai totalmente sem destino, ele vai totalmente sem rumo, ele vai perdido. E vai destruindo e batendo no que tem na frente. E é mais fácil o homem escutar a mulher do que a mulher escutar o homem. Muito mais fácil. O homem, quando ele tá pronto e ele enxerga que a mulher vale a pena, e ela fala assim, vai por aqui, faz isso. Ele é muito mais. Ele tem muito mais facilidade de fazer isso do que a mulher escutar o cara. Vocês não me escutam, vocês pagam para me escutar, muitas vezes vocês não me escutam. Vocês pagam para isso. Eu tenho várias alunas que me pagam. E aí elas falam, o que eu tenho que fazer? Eu falo, você vai fazer isso, 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 isso. A dá 2, 3 dias ela aparece. Oi, então, deu errado. Eu falei, o que você fez? Isso, 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 isso. Tá, e o que eu pedi pra você fazer? Isso, isso. E por que você não fez o que eu pedi? Ah, porque eu achei que dava pra fazer de outro jeito. Caralho. Não são todas assim. Mas várias fazem isso. Várias. A mulher ela tem mais dificuldade dela conseguir entender que às vezes um homem consegue falar alguma coisa para ela que vale a pena. O homem não. Se o homem escolher você como alguém que vale a pena, ele segue você. Ele confia em você. Só que o cara entende uma coisa. A mulher quer a relação porque ela gosta do cara. O cara quer a relação não é porque ele gosta dela, é porque ele quer ser guiado por ela. Entende a diferença? Não, Anne, você não é assim. Você, ainda mais você. Ainda mais você, Anne, que é um anjo na terra, que passou aqui voando até agora há pouco. Você, você super escuta. Então, leve em consideração que tudo que o cara quer é olhar para suas atitudes e pensar assim: nossa, ela é coerente. Nossa, ela passa tranquilidade. Nossa, ela passa segurança. Se eu estiver com ela, eu tô mais em paz. Se eu estiver com ela, eu tô mais seguro. Se eu estiver com ela, tudo funciona melhor. O cara quer isso. Só que ele não enxerga isso em você. Porque você está seguindo o modelo, a blogueira,
quem quer que seja, que é garota de programa de luxo, você não sabe, ou se sabe, finge que não sabe, ela tem um monte de hábito que chama um monte de atenção de um monte de punheteiro, mas que não necessariamente faz os caras valorizarem ela como mulher. É tipo você ir no salão do automóvel em São Paulo, que tem um monte de Ferrari lá, fica um monte de homem babando, mas não tem 1% que consegue comprar a porra do carro. Mas todo mundo quer. Mas é um desejo que depois que a galera vai pra casa, passa. Ele fica até sonhando com aquilo. Ai, nossa, uma Ferrari. Mas ele não tá trabalhando de verdade pra ter um dia. Não passa na cabeça dele ter de verdade a porra da Ferrari. Ele fica pagando pau pro tamanho da rola do amigo, mas ele não quer o carro real. Porque ele não se sente capaz de ter um. É tipo, nossa, é muito caro. Ele não sonha de verdade com isso. Então, muitas vezes o homem, ele vê a mulher meio que como uma máquina, no sentido de, ok, queria muito comer, mas ai, foda-se também. Mas ele fica ali pagando pau e falando, nossa, olha que bunda redonda. Que nem um idiota. Só que se você é a mulher com a bunda redonda, que eu sei que vários de vocês têm, e que você é a mulher que se cuida, e que trabalha, e que é decente, mas você não precisa disso para chamar atenção, mas você tem isso para oferecer numa relação, o cara fala, ah, vou escutar. Mari, como é que você faz para guiar alguém sem ser mandona nem chata? É simples. Se eu falar se você trabalha comigo, por exemplo, e eu tenho que te guiar, certo? Você é uma funcionária minha ou uma colaboradora minha, e eu falo assim, Mari, eu preciso que você faça uma carta, um e-mail. E para eu escrever um e-mail, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Beleza? Você vai falar, beleza. Aí você vai escrever o e-mail. Aí eu vou ler. Aí eu vou pensar assim, ficou uma bosta o e-mail da Mari. Mari, quando você escreveu o e-mail, você fez o passo a passo? Aí você vai falar, fiz. Eu vou falar, então me explica como é que você fez. Faz isso, 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 e aqui fiz isso. Eu vou falar, ah, mas aqui não é isso. Aqui é isso. Aí eu te lidero, eu te guio, mostrando o que é certo. Não querendo que você faça pro meu ego. Querendo que você faça o que é correto. Porque aí você fala, ah, não é que o ego do Daniel quer que eu faça o que ele quer. O Daniel tá me ensinando a fazer da maneira correta, para eu me sentir bem, para eu melhorar e para dar certo o resultado do meu trabalho. Muitas vezes vocês, mulheres, em vez de vocês pegarem o conhecimento, às vezes vocês não têm mais. Quem tem, tipo você que já estudou várias coisas comigo, você tem um certo conhecimento que 1% do planeta não tem, Mariana. 1% do planeta não sabe o que você sabe. Eu não sei se você aplica o que você sabe, mas 1% do planeta não teve a chance de estudar o que você teve comigo e com a minha equipe. Certo? Então, se você mostra para quem você está se relacionando e fala, ó, é assim, por conta disso e disso, e o resultado vai ser esse, e você passa essa realidade para o outro e mostra para o outro isso, o outro tende a olhar para você e falar assim, nossa, a Mariana sabe. Nossa, a Mariana conhece. Nossa, a Mariana tem competência. O que é competência demonstrada? Competência demonstrada é, você está reclamando que a louça está suja, eu vou lá, lavo a louça e a louça fica limpa, a pia fica limpa, o escorredor de louça fica limpo, fica tudo organizado. Você fala assim, caralho, olha, essa pessoa é competente. Então, é fácil de demonstrar competência quando você está vivendo e você sabe fazer. Não é fácil de mostrar competência quando você, tipo, sabe, mas não consegue aplicar. E quando você tem que guiar alguém, você não guia alguém porque você quer que o outro faça algo. Que é o que várias de vocês me perguntam várias vezes. Como é que eu faço para ele fazer blá? Ele não vai fazer blá. Você não está guiando ele pela competência. Então, leve em consideração que o cara, para ser guiado por você, ele tem que enxergar algo que você sabe e aí ele confia em você. Mas ele não confia em você pelo seu ego, ou porque você é fodona, ou porque o seu seio é lindo, ou porque você transou com 2 caras, ou porque você deu para todo mundo. Não, ele confia em você porque coisas básicas como comunicação, posicionamento,
suas próprias emoções, a certeza que você tem em organizar e enxergar a vida, dá a ele a sensação de que o seu caminho é melhor que o dele e que tá com você numa relação. Vai trazer paz para ele. O saber se comunicar, o saber se posicionar, gerando no outro tranquilidade. Se você sabe mais ou menos, mas você não aplica, mas você fala que sabe, ao mesmo tempo o cara pensa assim, pô, ela fala que sabe, chega na hora de fazer, ela faz errado. Ela tá me enrolando. Então, o que é ser guiado? É ter a companhia de alguém que confia no que você sabe. Mas não é que confia porque gosta de você. Confia porque vê que você consegue aplicar. Então, em uma relação, um vai guiar o outro diversas vezes. Um vai resolver as coisas para o outro diversas vezes. Um vai saber mais de algumas áreas da vida, o outro vai saber mais de outras áreas da vida. Por isso que você tem que saber ser guiada no que para ele é competência, no que para ele faz bem. E ele vai ter que enxergar que ele vai ter que enfiar o rabo no meio das pernas e olhar para você e falar: isso ela faz melhor. Isso ela faz melhor. A questão muitas vezes é a mulher tá mais querendo competir e fazer bem o que o homem faz, ou falar que não precisa do homem diante das habilidades dele. E aí você cria um conflito. Então, quando você quer que o outro siga os seus passos, você não mostra pro outro que você sabe porque você é incrível. Você mostra pro outro que você sabe porque o resultado é demonstrável. E aí demonstra o resultado baseado no que você faz, ou no como você trata as pessoas, ou no como você se comunica. E se o outro não quer seguir, a sua paz de deixar o outro errar por si mesmo é uma super lição. Quando eu falo assim para vocês, olha, faz assim, 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 assim. E vocês falam, ah, tá bom. E vocês não fazem, e eu continuo fazendo na minha vida, por exemplo. Mas você não faz na de vocês, você não me abala. Porque eu tô fazendo. Então, se eu tô fazendo certo, ou quando eu erro eu corrijo, eu não vou perder minha paz. Porque eu tô fazendo certo. A minha competência eu tô aplicando. Agora, se eu não aplico a competência em mim, aí eu começo a duvidar de mim, de você. Então, a organização da relação, Mari, e de como vocês fazem as coisas, e quais são os sonhos de vocês, e quais são os projetos, e o que é necessário para levar um projeto para frente. Tem um material que você faz com o Hugo, que chama Metas e Objetivos, é isso o nome? Metas e Objetivos. Ele tem um passo a passo ali. Ele ensina uma ferramenta que é um passo a passo, que vai te mostrar, tipo, tudo o que você precisa saber para levar um projeto para frente. Tudo. Passo a passo. Como é que você pega um telefone e faz esse telefone ser uma empresa? Tem um passo a passo ali. Não em relação a telefones, mas em relação a como você desenha um objetivo, como você segue esse objetivo. Se o objetivo é um relacionamento, ok? E você não sabe quais são os planos de um relacionamento, quais são as ordens de um relacionamento, qual que é o cenário ideal de um relacionamento, e você não comunica isso com o outro. Porque quando você está em dois, não basta ser bom para mim, tem que ser bom para mim e para você, certo? Quem está aqui nessa live está gostando, é porque tá bom para mim, tá bom para você. Quando não tá bom para alguém, alguém vai embora. Ou porque essa pessoa tá cansada, ou porque ela não quer aprender, ou porque ela já me viu hoje o dia inteiro várias vezes, não importa o motivo. Mas quando tá bom para mim, tá para você, aqui você fica. Quando tá ruim para alguém, alguém vai embora. Certo? Ótimo. Quando você está numa relação, tem que estar bom para os dois. Se você não sabe planear o que é bom para você, ou ensinar para o outro como você planeja as coisas, como é que você planeja uma relação? Não planeja. Quando você tem que comunicar e você não sabe ou não tem certeza de como o outro absorve com mais facilidade, que é um outro material que vocês têm que fazer com o Hugo sobre comunicação. Não sei como eu vou comunicar. Não sei como ele vai pegar. Eu não vou conseguir garantir que ele entendeu o que eu disse.
Eu não sei se ele vai se sentir bem com o que eu falei. Eu não sei se eu vou me sentir mal. Eu não sei se eu vou conseguir ter certeza de como ele se sente. Como é que a relação vai andar pra frente? Não vai. Não vai. Porque você não tem certeza de como é que você comunica e como é que você garante que a comunicação que você deu pro outro fez bem pro outro. Simples assim. Então, se você não tem isso claro, você se perde, você não guia e você não faz as coisas acontecerem. Mas tudo isso só começa, assim como a Mari começou, quando você começa a se encontrar com você. Que você deixa de valorizar o que te aconteceu, começa a valorizar o que você tem que fazer agora para que as coisas comecem a melhorar. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado você. Espero que eu tenha te ensinado algo. Espero que eu tenha te motivado a ser melhor, que essa é a minha função aqui. Se caso alguém quiser a minha vida, me ajuda, porque sentiu que eu sou relativamente competente na minha vida, me avisa, me manda um direct, me manda um alô, a gente bate um papo. Certo? Espero que você tenha aprendido algo, que você tenha se divertido. Não foi das mais divertidas hoje. Não foi das mais... as lives mais engraçadas. Mas espero que tenha aprendido. Certo, Mariana? Eu estou com calor. Essa luz na minha cara está me dando calor. Acho que é por isso que eu estou querendo ir embora da live. Eu estou sem água e estou com calor. Refiz o meu teste. Bruna. Está quente aqui. Muito bem, meu povo. Alguém tem alguma perguntinha? Eu vou responder uma perguntinha. Quem tem uma perguntinha? Você chegou, já acabou, Lauren, mas eu tô aqui fazendo uma hora extra. Eu tô tipo assim, alguém aí tem pergunta? Larissa, mas você mora no inferno, né? Larissa é de Rio Preto. Lá em Rio Preto, mora ela, o diabo, o capeta, e é essa galera aqui. Que tá brincadeira lá. Brincadeira. Ah, boa, Lauren. Aleluia. Aleluia. Nossa, onde a Larissa mora é quente. Meu Deus. Uma vez eu e a Nicole, a gente inventou de morar lá. A gente voltou derretido da cidade. Anne, você viu só como é sempre bom aparecer numa livezinha despretensiosa de segunda-feira? Eu não falo muito disso mesmo. Quem sabe na mentoria... O que vocês acham de eu falar mais sobre isso na mentoria do GPS? Que vai ser amanhã. GPS do amor. Tem alguma aluna do GPS aqui fora a Anne? Só para eu saber. GPS vai ser amanhã a aula, hein? Nicole, rola me trazer uma água? Ela falou um ano, tipo, não me pede nada. Amanhã vai ser a mentoria do GPS. A Bruna aí. Boa, Bruna. Bruna que preencheu a análise dela hoje. A Jaque. Olha, tem uma galera aqui, hein? Que horas? Às 18 horas, acredito eu. Eu faço das 18 às 20. Depois a gente aparece aqui no Instagram para dar um aleluia. Nossa, muitíssimo obrigado. Tá sem gelo? Se reclamar, você vai ver só. Vocês ouviram? Se reclamar, você vai ver só. Amanhã, 18 horas. Terça-feira, hein? Terça-feira. Gabriela, alguém avisa, por favor, pra Gabriela o que ela tá perdendo no GPS? Alguém, por favor, pode dar uma lição de moral na Gabriela?
Não reclama não, se reclamar apanha aqui em casa. Chinela canta. E a Nicole tem uma chinela cara que dói a porrada. Então eu só obedeço. Se é pra ficar quieto, eu fico. Como vocês podem imaginar, eu sou bem... Faço bem direitinho o que ela manda. Bem direitinho. Gabriela, você tem até daqui 5 minutos para entrar no GPS, senão a gente vai proibir a sua entrada. Como posso ter acesso à aula, por gentileza? Para você ter acesso à aula, Cássia, você precisa se inscrever no GPS. Se você quiser me mandar um direct, e aí lá eu te explico como faz. Pode ser? Boa, Priscila, essa foi boa. Gostei. Foi boa. E aí, que mais, meu povo? É isso? Não resolveu. Essa água não... Tá. Alguém faz valer a pena o tempo que eu tô aqui, que tá quente? Me faz uma pergunta. Eu posso ir embora também. Já deu meu horário. Já são 10 horas. Eu vou tomar banho e dormir. Terminar de arrumar a mala. Organizar minhas coisas, dar uma zona. Biju. Oi, Chuli. Bom, meu povo, é isso então. Vocês querem ficar aqui me olhando sem falar nada? Vou poupar vocês. Ah, olha a Fernanda. Perdi um cara porque ele falava que eu era brava. E dava apetite. É que entre ser. Entre guiar, vamos dizer assim, entre guiar o homem e dar piti, Fernanda, existe um abismo. Aí é outra história. O link vai pelo WhatsApp? Vai pelo grupo do WhatsApp. Viajo quando? Quarta-feira. Quarta-feira. Enviar ou não um mimo para quem tá conhecendo ou ficando? Fátima. Fátima. Ê, Fátima, tá querendo errar, né? Fátima não se a Fátima não se aguenta. Se vocês soubessem da Fátima. 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 A gente vai cortar a sua linha telefônica. A gente vai proibir você de entrar nesse. Fátima, você é um perigo, velho. A Fátima tem uma energia de produzir coisa. Para, Fátima. Corta essa ideia de presentinho, de mimo. Dá um presente pra gente que tá aqui na live. Manda chocolate pra nossa casa. Fátima, você precisa. Fátima, eu tenho 3 celulares. Eu vou te dar o meu número pessoal, tipo, que ninguém tem acesso. Você, se eu consigo me alinhar com você, Fátima. Para, Fátima. Para. A Ana Flávia fez a análise dela hoje. Você e a torcida do Corinthians, eu tenho 300 mil análises para fazer. Sinto muito, Anne. Sinto muito, de verdade. Mas, ok. Tá aqui o aprendizado. Dá pra você recuperar isso com você. Alguém escreve assim pra mim, Ana Fátima, não. Se umas 20 puder escrever Ana Fátima, não, eu agradeço. Ana Fátima, não. E uma carinha de brava. A Ana Fátima. Ela tem. Ai, Ana Fátima, senhorita, senhorita. Ai, vou te amarrar na cadeira. Se o cara fala que não quero nada sério, preciso sair fora. Se você quer algo sério, sim. Se você quer só se divertir com o corpinho dele, aí você pode se divertir com o corpinho dele. Usa preservativo e todos os outros métodos contraceptivos para você não ter uma criança indesejada. Mas
E também cuidado que se você ficar ali passeando muito tempo, seu emocional vai pro caralho, né? Você já devia saber. Faz 4 meses que estou ficando com um cara, mas nós não decidimos nada. Mas tem dias que dá vontade de ser bem romântica com ele, mas me seguro. Você pode ser. Você conhece o Romance Elegante? Como é o seu nome? Jai. Vou te chamar de Jai. Jai, você conhece o Romance Elegante? O Romance Elegante é aquele romance, mesmo feminino, que você meio que galanteia ao outro. Num sentido de. É um certo senso de educação e de postura e de bons modos, onde você faz bem pro outro e coloca as coisas pro outro, mas num senso de. Não é superioridade a palavra, mas é num senso de viver a vida de uma maneira muito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? De viver a vida numa postura muito elegante e de alguém que consegue ser provedora, mas não no sentido da mulher fazer tudo pro homem, mas no sentido de você conseguir ser responsável pelo bem-estar do outro. Se vocês que se gostam, estão 4 meses juntos, porque 4 meses juntos e não se gostar é meio foda, né? Ele pode não te amar loucamente, mas ele tá curtindo estar com você. E você consegue, aos poucos, colocar situações na relação. Eu não vou te dar muitos exemplos aqui, a gente não tá numa consulta. Se tivesse, eu te dava. Mas assim, eu sou bonzinho, mas também não sou burro, né? Vamos lá. Então, assim, se você conseguir gerar para o homem uma sensação de que você é uma mulher especial pela forma com que você trata ele, mas ele percebe que você trata outros homens assim e que isso é algo comum para você e não especialmente para ele, diferente do que a Ana Fátima está fazendo, esse cara se liga e fala: puta, essa mulher é foda. Agora, você começa a querer dar mimo para ele, porque ele é um cara que você fica, mas ele é um cara que quer ficar com você, mas ele é um anjo, mas ainda assim ele te passa uma conversa. Não é Ana Fátima. Aí não. Mas não é o seu caso. Que tá com o cara há 4 meses. Então dá pra você cativar ele. Jai. Quero saber resgatar a pessoa. É possível? Porque eu não soube guiar. Olha, Sá, depende. Eu preciso saber mais sobre a história de vocês, porque tem histórias que são realmente muito ruins. E tem histórias que são razoavelmente boas. As razoavelmente boas a gente salva. As muito ruins é tipo uma laranja podre, não tem muito o que fazer, né? Ana Fátima, não. Olha lá. A Bruna falou, já fiz isso e deu ruim. Muito bem. Boa noite, Daniel. O rapaz não é meu ficante, mas já fui na casa dele 3 vezes. Não rolou nada. Caralho, você é forte, hein, Mariana? Parabéns, hein, Mariana? E continua me chamando pra ir lá. Ele sabe que não vai rolar nada. Uma hora ele vai conseguir, Mariana. Ele vai conseguir. Ele tá tentando. E assim, a verdade é que quando você vai na casa do cara, pro cara é uma sensação de merda, do tipo assim, puta, não é muito fácil. A sensação, pode ser que até que você não faça isso, mas a sensação pro cara é, ela vai na casa de um monte de homem. Ela sai com qualquer um. Eu nem tô fazendo nada por ela. Então quando você vai, você corre o risco de ser mal interpretada. E aí, ponês? Você tá bom? Saudades, ponês. Faz tempo que você não aparece aqui, hein? Ponês, fala pra Ana Fátima. Escreve assim, Ponês. Ana Fátima, não. E uma carinha de bravo. Faz isso pra gente, Ponês. Quero mais das suas dicas. Você me manda um direct que eu te mostro o caminho das pedras. Só ele me chama pra ir na casa dele. E eu não vou. É isso aí, Adelma. Não vá.
Olha só, a Mel, vou te chamar de Mel, com a faca e o queijo na mão e a faca sem corte, hein, Mel? Que vacilo. Bom, meu povo, é isso aí. Eu vou nessa, vou tomar uma ducha, vou repousar. Amanhã tem mala para arrumar, análise para fazer. É que eu fui um pai, né? Vocês deviam me agradecer. Bruna e companhia deviam falar, pô, obrigado por ter mandado lá no grupo do GPS, isso foi muito legal. Eu não ia preencher, eu ia vacilar, eu não tô me levando tão a sério. Mas não, vocês não estão nesse nível de sinceridade com vocês. Vocês estão fazendo o quê? Ai, preenche minha análise. É isso que vocês estão fazendo. Tudo bem, não vou cobrar isso nesse nível do GPS, eu não vou cobrar isso. Só no próximo. O que eu acho de dormir na casa do ficante, Gabriela? Eu acho necessário você dormir na casa do ficante. Lembrando, ele tem que ser seu ficante. Tem que ser uma coisa frequente. Não adianta você dormir na casa dele na primeira vez, no primeiro encontro, e achar que ele é seu ficante porque você dormiu lá. Certo? Ele tem que ser seu ficante. Tem que ser uma coisa que está acontecendo. Tem uma relação se iniciando ali. Não é pra você dormir na casa de um estranho e chamar ele de ficante, que aí não rola. O que você acha de homem ser mais novo? Eu acho o seguinte: se ele é relativamente mais novo e por conta disso você tem mais paciência com ele, tipo 8, 7 anos, e você percebe que ele é mais infantil, ele é mais molecão, e você vai cobrar dele menos do que você cobraria de um cara da sua idade ou mais velho que você, porque obviamente ele vai poder te entregar muito menos, não financeiramente falando, mas de maturidade em si, e você tem essa paciência com esse cara que gosta de você, quer estar com você, te respeita, mas não é tão preparado assim, vale a pena. Para vocês dois, para você não enlouquecer e ele conseguir evoluir. Agora, se ele é 20 anos mais novo que você, 15 anos mais novo que você, eu já acho muito. E se ele é mais novo que você, muito pouco, 2, 3 anos, e você tratar ele de igual para igual e não tiver um pouco mais de paciência com ele, acho que você vai sofrer muito. Mas eu, se você fosse minha filha, eu não te aconselharia a estar com um cara mais novo. Eu ia te aconselhar a estar com um cara mais velho. Eu acho que nesse tempo, assim, 7, 8, 9 anos de diferença, às vezes até um pouquinho menos, tipo 6, mas eu acho que é um bom gap de idade para o homem ter um pouco mais de maturidade que você, tá numa fase de vida que ele se sente uma coisa muito louca. Eu vou revelar algo para vocês que eu nunca parei para pensar muito nisso, mas hoje em dia eu enxergo isso com muito mais clareza. Quando eu tinha namoradas mais velhas do que eu, 1, 2, 3, 4, 5 anos mais velhas do que eu, ou muito na mesma idade que eu não me sentia tão responsável por elas. Quando eu acabei ficando com a Nicole, que ela é 12 anos mais nova que eu, mas não precisa ser tanto, mas de uma mulher que é relativamente mais nova que eu claramente eu tô num estágio de vida para frente dela, é muito mais fácil ser provedor. E eu acho que se você encontra um cara 5, 6, 7 anos mais velho que você, porque menos que 5 eu acho que já é uma idade muito próxima, mas um cara com esse primeiros 5 anos a mais, ele tem mais chance de... Isso não quer dizer que uma relação com a mesma idade não pode dar certo, mas ele tem mais chance de conseguir olhar para você e ser mais responsável por você em todos os sentidos. Eu acho que ajuda o homem. Olha quem tá aqui. Olha quem apareceu. E quando está tudo rolando, dando certo, já tem uma rotina de viajar no final de semana, encontrar, como evoluir para o namoro? Mas como você não sabe isso ainda, cacete? Como você ainda não sabe isso? Me pergunto. O que o cara tem que ver em você para te assumir? O cara tem que sentir orgulho da relação de vocês, a sua relação com ele tem que melhorar a vida dele. Ele tem que sentir que ele não pode te perder. Não por conta de outros caras. Não porque você vai sair batendo a porta como uma louca, desesperada, descompensada. Mas porque ele sente que também se a relação não fluir,
Você como uma mulher bonita, trabalhadora, decente, educada, com alto padrão, em todas as coisas que você faz na vida, certo, doutora? Você vai falar, ok, foi muito legal conhecer você, foi muito interessante conviver com você, mas eu tô buscando algo no próximo nível e você vai embora. E aí ele tem chances, se ele tiver atrasado, de olhar para você e gostar de você e falar assim, putz, ok, tô viajando aqui, devia ter feito mais por ela. E ele vai atrás de você. Mas você guia o cara mostrando para ele que você sabe se relacionar, você sabe que é uma relação e você consegue mostrar para ele que você tá indo na vida melhor. Seria melhor para ele estar com você na vida do que ele estar sozinho. Mas ele tem que sentir orgulho por você, não só desconforto, porque senão depois que ele sente conforto de estar com você, quando você amansa, ele dá um pé na sua bunda. Certo? Meu povo, eu vou nessa. 2 anos novo, há um risco aqui. Eu não te dei essa informação, Jana, para você tornar ela um problema. Te dei essa informação para você conseguir usar ela melhor caso seja necessário. Eu não ficaria tão preso à idade, eu ficaria mais preso à maturidade. Agora, te pergunto, você sabe medir isso? Te peguei, hein? Posso te ajudar caso queira. É isso, meu povo. Muito boa noite. Beijos de luz, bom descanso. Não aprontem, hein? Primeira semana de novembro. Vamos sem fazer cagada. Vamos pra frente. Vamos certo. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês quiserem evoluir, melhorar, contem comigo. Vai ser um prazer inenarrável ajudá-las. Beijos de luz. Adeus.